Olá, eu sou a Dalila, eu sou atriz e estudante de teatro na UFT. E já faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo. Na verdade, já deveria ter gravado no dia que eu tive a aula, no dia que eu tive a apresentação. E eu quero falar sobre o livro A Comunidade do Arco-Íris, escrito por Caio Fernando Abreu. É uma peça em um ato. E eu acho interessante falar sobre isso porque quando nós vamos fazer nossas pesquisas na internet, no Google, a gente encontra algumas informações, a bibliografia de Caio Fernando, mas a gente não encontra assim, elementos mais, vamos dizer, aprofundados no assunto, no tema, na obra. E eu apresentei, fizemos essa apresentação numa segunda-feira na disciplina de Literatura Dramática 2. E o que acontece? Por que eu quero gravar os vídeos? Para eu não esquecer do que foi falado, para eu não esquecer do que eu li, do que eu estudei, da análise que eu fiz da obra, e tá com isso gravado para mim. E se aparecer outras pessoas pesquisando no YouTube sobre a comunidade do Arco-Íris, elas vão encontrar esse vídeo aqui falando um pouco sobre o livro. Então, o que acontece, Vai ter alguns momentos que eu vou parar para ler, porque eu preciso lembrar um pouco do que foi falado. Então, a Comunidade do Arco-Íris, ela é uma peça em um ato, escrita por Caio Fernando Abreu. Comédia, ela é uma comédia. Um ato, 9 personagens, 6 personagens são masculinos e 3 são femininos. É teatro infantil, certo? E com tema ecológico. Os personagens são a sereia, a bruxa de pano, o mágico, Roque, soldadinho e bailarina. E aí a gente tem 3 macacos, que é o Tião, Bastião e Simão. O cenário é um grande arco-íris ao fundo e um lago, um cartaz com letras coloridas e com os dizeres, Comunidade do Arco-Íris. A cena, Estudo toda enfeitada, e tem a bailarina, E sereia e pedras ao lago. Então, por que falar dessa peça? Quem gosta de teatro e quem vai trabalhar com teatro infantil, é muito importante que você tenha essa peça, porque ela dá para ser reproduzida, ela dá para ser feita, novamente com crianças. Então, vou falar um pouco dos personagens. Você tem que ler, a obra. Eu não vou falar da obra, eu vou tentar fazer um pouco uma análise dessa obra. Então, a bruxa, que é a personagem, vamos dizer assim, a protagonista da história, a bruxa ela reclama de preconceito racial, porque ela é de pano, e do esquecimento como brinquedo, por ser trocado por um videogame. E a bailarina foi trocada por uma TV. Em alguns momentos, essa peça ela lembra um pouco o filminho da Toy Story, que os brinquedinhos são esquecidos, a criança vai passando pelo processo da adolescência, vai crescendo e vai esquecendo os brinquedos. Então, a bruxa, ela repete muito: meu 7º sentido nunca me enganou, na página 56 do livro. A bruxa, ela reclama: vocês trocaram a minha intuição pela democracia, Ela fala assim: eu sinto de longe quando há malandragem. Ela é a primeira a reconhecer os macacos, na cena 5. A reconhecer que os macacos não são de boa índole. E na cena 6 eles decidem que os macacos ficam. Então, a peça ela pode ser caracterizada do teatro pós-moderno, ela é neorromântica, a estética é contemporânea. Essa peça é realismo fantástico, eu vou explicar mais pra frente, O mágico tem a Cartola como
instrumento de identificação. O rock tem a guitarra, a sereia, o pente e o espelho, a bailarina, a chave da sua musiquinha, porque ela só dança e só toca com a chave da musiquinha. E na cena 12, ele dá dicas e recomendações nas didascálias para improvisarem com as crianças. Ele diz direitinho o que vai ser feito, que são as crianças que vão escolher se os macacos ficam ou se eles não ficam, tá? A bruxa desmascara os 3 macacos como são do reino dos homens. Vocês vão ver que existe essa divisão, né? Como o do reino dos homens, quando é o clímax, né? Que a bruxa desmascara. Então existe interatividade com as crianças, por isso que é uma peça legal de você ler, você que quer trabalhar com teatro, você que vai dar aula. Ela tem uma interatividade com as crianças o tempo inteiro. Na página 59 tem um improviso com as crianças. A plateia é quem decide se os macacos ficam ou não. Caio Fernando Abreu, por falar do autor, né? Ele é pós-modernidade. Então, Caio Fernando Abreu adorava Clarice Lispector. Características de adorar a Clarice Lispector, ele conduziu ele para a narrativa psicológica, certo? Saída da influência de diferentes tipos, linguagem híbrida, fusão de elementos de variedades de gêneros, né? A peça, escrita em 1979, encenada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Teatro Renascença, tá? Direção de Suzana Saldanha, certo? Então a peça, ela também ela esconde um fundo político, certo? Ela tem um fundo político, ela tem aquilo ali de trazer reflexão, como toda peça de teatro, no fundo um pouco tem, que é trazer uma reflexão psicológica, que é trazer algo, né, que faça pensar. Então, ela foi traduzida na França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha. Ganhou o prêmio Jabuti e a PCA Molière, né? A comunidade da Aliança é mítica, onírica. Então, a fusão de elementos de variedade de gêneros, características da poesia e da prosa, teatro, conto, crítica literária, prisma intimista, atemporalidade, o que não é afetado pelo tempo, né? Uma característica do Caio Fernando Abreu é a atemporalidade, ele não é afetado pelo tempo. Nas redes sociais ele é conhecido como o autor remetido à temporalidade, atemporal, algo ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo. E na peça tem um elo de ligação, que é o espelho e a água, né? 3 elementos que fazem a passagem para o outro mundo, porque dá a impressão que a comunidade do arco-íris ela se passa em outro mundo, né? Na verdade, na selva, na floresta, mas dá a impressão que ela se passa em outro mundo. E os macacos, eles são representados pelos homens. Na verdade, eles foram enviados, né, para a comunidade para saber o que estava acontecendo lá dentro, para descobrir, né, por que aquelas pessoas estavam fugindo para lá, por que lá estava sendo uma comunidade que estava dando certo. Então eram 3 homens vestidos de macacos que queriam descobrir isso. Eles na verdade eram espiões, certo? Então eu repito, gente, para entender o que eu estou falando, você precisa ler a peça, A Comunidade do Arco-Íris, de Caio Fernando Abreu. Você precisa ler a peça para você entender um pouco mais das características que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo o que foi dito dentro de uma sala de aula universitária, num contexto universitário, né, para ficar bem claro aí o que está acontecendo. Então, elementos autoficcionais podem se perder na encenação. O arco-íris é um símbolo. O arco-íris tem 7 cores que significam a inteireza, certo? A inteireza da coisa. E o número 6 significa a visão de trás. Então, é uma autoficção como recurso metateatral, né? Elementos autoficcionais podem se perder na encenação. Então,
houve o Prêmio Nacional de Ficção, 1973, o personagem Rock, ele é bem pouco descrito na peça, pouco descrito por ser um elemento humano, né? Incorporado de artista, ok? Ela se torna parte desse mundo, sua personagem júri, voz, o coro social. Esse aqui eu já falei. Então, o que é interessante na peça? Ela faz eles reclamam desse mundo capitalista, né? Dessa coisa. E é uma peça linda, né? Eu recomendo vocês assistirem ou vocês lerem e fazerem também, né? Vou ler um trechinho aqui da Bruxa, do que ela fala. Esse trechinho é na cena 13. É muito simples. O mágico perguntou para ela: Bruxa, ninguém está entendendo nada. Você quer fazer o favor de explicar? A bruxa: é muito simples. Depois que vocês decidiram que eles podiam ficar morando aqui com a tal de democracia, eu resolvi ir atrás deles para ver se descobri alguma coisa. Fiquei em cima de uma árvore espiando. Eles foram para a beira do rio, tiraram os disfarces de macacos e começaram a planejar o roubo das coisas de vocês. Eu fiquei tão nervosa que escorreguei da árvore e caí bem em cima de um deles. E aí eles me deixaram amarrada, mas estavam com tanta pressa que não amarraram direito. Eu consegui me desamarrar e vim correndo para cá. E sabem quem eles são? São espiões. Isso mesmo, 3 espiões do reino dos homens foram enviados para acabar com a mágica, para acabar com a nossa comunidade. Aí no final todos cantam: passarinho, flor do campo, borboleta, nuvem clara, céu azul e sol brilhante, nada disso tem lá na cidade. Nada disso tem lá na cidade. Se você quer conhecer a felicidade, venha morar na nossa comunidade. Venha logo, não duvides, morar na comunidade do arco-íris. O final deveria ser uma festa, com as crianças subindo ao palco e os atores oferecendo doces, bebidas, balões. Na impossibilidade disso, basta cantar para finalizar a comunidade do arco-íris. Então, eu vou tentar fazer as próximas análises das obras que eu ler bem no dia que eu fizer a apresentação em sala, que eu ler a obra e explicar a obra em sala. Por quê? Porque as informações estão mais frescas e eu vou lembrar direitinho o que o professor exatamente disse sobre a obra. Eu estou pensando em até começar a gravar o que eles falam sobre a obra para eu saber direitinho o que acontece. Bom, eu acho que é isso. O outro livro, a outra peça que eu quero falar é o de O Corpo Santo. Eu não sei se eu ajudei muito, mas eu vou tentar falar sobre as peças, tá? A outra peça que eu quero falar é o Teatro do Absurdo e Surrealismo com o Corpo Santo. Certo? Esqueci o nome da peça aqui agora. Deixa eu ver aqui. As Relações Naturais. Certo? Vou tentar falar para vocês no próximo, vou tentar gravar um próximo vídeo sobre as relações naturais de Corpo Santo. Hoje eu falei da comunidade do arco-íris.
Então é isso.